Sim, esse grito foi ensurdecedor. O impactante foi que o menino no vídeo não gritou apenas por um curto momento, mas durante a duração desse voo de 8 horas. Mesmo que isso já seja bastante extremo, nesse vídeo mostraremos momentos ainda mais intensos a bordo de aviões. Por isso, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com uma experiência intensa e terrível que aconteceu aos passageiros de um voo com destino à Coreia do Sul. Pouco antes do pouso, um dos passageiros decidiu, do nada, abrir a porta do avião. A corrente de ar que entrou foi tão forte que alguns passageiros temeram ser sugados para fora. Além disso, devido à extrema sucção, a tripulação não conseguiu fechar a porta, o que a deixou aberta até o pouso. E apesar das circunstâncias difíceis, a aeronave pousou com sucesso. No entanto, 12 passageiros tiveram que ser levados diretamente para o hospital devido a uma hiperventilação. Quanto ao autor dessa ação temerária, a polícia o aguardava na pista de pouso e o deteve imediatamente. Até hoje, o motivo dessa ação imprudente não é completamente compreendido. Continuamos com um pouso dramático que provavelmente chocou os motoristas nessa rodovia. No meio da noite, no estado americano de Minnesota, um avião monomotor teve que fazer um pouso de emergência. Houve uma colisão com um carro, mas miraculosamente ninguém saiu ferido. O avião tinha sofrido uma falha no motor. A seguir, temos um dos momentos de avião mais curiosos de todos os tempos, ocorrido ainda esse ano. Há alguns meses, o americano Phil Stringer planejou visitar sua família e reservou um voo de 2 horas de Oklahoma para Charlotte. Porém, algo aconteceu que, a princípio, não parecia fora do comum. Seu voo atrasou. No entanto, não apenas uma vez, mas várias vezes. No final, Stringer passou incríveis 18 horas no aeroporto esperando por seu voo. Quando finalmente ouviu o chamado, ele foi até o portão e mal pôde acreditar no que viu. Na verdade, ele era o único passageiro a embarcar no avião. A bordo, ele recebeu uma demonstração de segurança feita especialmente para ele, e a tripulação pôde cuidar dele com toda a atenção. Ele ainda recebeu todas as bebidas e lanches possíveis e até fez amizade com os comissários de bordo, que, na verdade, também nunca tinham experimentado um voo assim. Segundo seus relatos, ele ainda mantém contato com seus amigos comissários até hoje. Talvez alguns de vocês se lembrem da comédia de terror Snakes on a Plane, em que inúmeras cobras venenosas causam pânico e terror a bordo de um avião. No entanto, esse cenário absurdo e fora da realidade aparentemente não era tão irreal. Na verdade, durante um voo de Los Angeles, uma passageira foi picada por um escorpião. Como os escorpiões são venenosos, a mulher tinha apenas algumas horas de vida antes de morrer da picada. Por isso, a aeronave teve que retornar para levá-la ao hospital o mais rápido possível. Foi a única maneira dela sobreviver a esse incidente incomum e bastante perigoso. Até hoje, não está claro como o escorpião chegou a bordo. Agora vamos falar sobre essas imagens altamente dramáticas capturadas em 2021 no aeroporto de Cabul. Naquela época, o exército dos Estados Unidos estava se retirando do Afeganistão após 20 anos de presença. Isso foi um golpe devastador para a população afegã, já que os talibãs ganharam a oportunidade de retomar o controle do país. Por isso, as pessoas nesse vídeo estão tentando impedir o avião de decolar sem elas. Alguns deles até se agarraram à aeronave já em voo, arriscando suas vidas. Infelizmente, aconteceu como se esperava, e desde agosto de 2021, os talibãs voltaram a controlar o Afeganistão. Continuamos com outro evento real ocorrido em 2022, que transformou uma viagem de avião aparentemente agradável para as Bahamas em um verdadeiro cenário de horror, pois no meio do voo, o piloto de um pequeno Cessna desmaiou e não pôde mais ser acordado. Com isso, Darren Harrison ficou sozinho na aeronave que estava perdendo altitude. Sem experiência alguma em pilotar,
Ele então contatou a torre de um aeroporto, onde Robert Morgan estava trabalhando. Felizmente, isso porque além de ser controlador de tráfego aéreo, Morgan era instrutor de voo com mais de 20 anos de experiência. Então ele começou a orientar Harrison por meio do rádio e a ajudá-lo a operar a aeronave. E mesmo que Harrison não tivesse ideia de onde exatamente estava, Morgan conseguiu rastreá-lo e fornecer orientações, permitindo que Harrison pousasse com segurança em um aeroporto dos Estados Unidos. Para um novato sem sequer 1 hora de experiência de voo, isso foi realmente um ato heróico. Mas, acima de tudo, foi a experiência de Morgan como instrutor de voo que tornou esse milagre possível. Os passageiros de um voo doméstico nos Estados Unidos vivenciaram um momento absolutamente comovente, pois logo após a decolagem da aeronave, o piloto de repente fez o seguinte anúncio: Tonight is the special night for us, especially for one person on board this flight. The person who stole my heart since the first day we met. Essa declaração pública de amor pelo sistema de alto-falantes, é claro, era para sua namorada, que nem sabia que seu namorado estava pilotando o avião naquele dia. Foi uma grande surpresa para ela receber um pedido de casamento a 10.000 metros de altitude. Vamos falar agora de experiências de voo extremamente perigosas a bordo. Em 10 de junho de 1990, quando o voo 5390 de Birmingham para Málaga decolou, ninguém imaginava que essa viagem entraria para a história. Pouco depois do piloto Tim Lancaster desafivelar o cinto, houve um estrondo repentino e o para-brisa da cabine simplesmente se desprendeu sem aviso prévio. Antes que Lancaster pudesse compreender o que estava acontecendo, o piloto já estava sendo sugado para fora pelo buraco. Por um acaso, a perna de Lancaster ficou presa nos controles, o que o segurou temporariamente. Quando um comissário de bordo ouviu o estrondo, ele e outros 2 membros da tripulação chegaram imediatamente e tentaram puxar Lancaster de volta para dentro da aeronave. No entanto, foi em vão, pois a extrema força do vento pressionava o piloto contra o avião, tornando impossível trazê-lo de volta para o cockpit. Ao mesmo tempo, o jovem copiloto Alastair Atchison fez tudo o que podia para recuperar o controle do avião que estava em queda. A entrada de ar causou uma queda de pressão maciça, fazendo com que a aeronave se dirigisse rapidamente em direção ao solo. Para piorar ainda mais a situação, Atchison só podia usar a metade direita dos controles, já que a perna de Lancaster bloqueava a metade esquerda. Na parte de trás da aeronave, os 87 passageiros estavam em pânico extremo e as comissárias de bordo se preparavam para o pior. Mas então algo incrível aconteceu. Apesar de todas as adversidades, Atchison conseguiu iniciar a descida. Enquanto isso, os 3 comissários ainda seguravam as pernas de Lancaster, mesmo com seu corpo agora frio e totalmente imóvel pendurado na aeronave. Quando Atchison finalmente conseguiu pousar a aeronave, já havia uma série de equipes de resgate esperando no solo. Ao resgatar Lancaster, no entanto, eles ficaram surpresos ao descobrir que ele, apesar de algumas fraturas e contusões leves, além de alguns sinais de congelamento, não havia sofrido grandes danos e estava apenas desacordado. Os membros da tripulação da companhia aérea Turkish Airlines também demonstraram um desempenho excepcional. Uma passageira que estava no 6º mês de gravidez entrou em trabalho de parto de repente, indicando um parto prematuro. Sem conhecimentos médicos, eles ajudaram a mulher turca a dar à luz seu primeiro filho em altitudes de vários milhares de metros, e ele nasceu saudável. De momentos agradáveis a bordo, passamos agora para um evento de voo extremamente trágico, pois esse vídeo de 29 de julho de 2023 mostra as últimas imagens do brasileiro Garon Maia e seu filho. O chocante é que o pai estava saboreando uma cerveja e permitindo que seu filho, de apenas 11 anos, controlasse a aeronave. Pouco depois das filmagens, o avião realmente caiu e ninguém presente sobreviveu. No entanto, nem todo acidente de avião acaba sendo fatal, como mostram as imagens de uma GoPro.
O avião de pequeno porte teve que fazer um pouso de emergência no oceano entre duas ilhas havaianas. Todos os passageiros permaneceram extremamente calmos e conseguiram se salvar da aeronave afundando. Com coletes salva-vidas, eles aguardaram a ajuda, que chegou em poucos minutos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir esse outro vídeo aqui. E não esquece do like e de se inscrever para mais vídeos. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.